Maria, que prazer começar contigo essa nova jornada. O meu coração tá cheio de alegria de estar aqui contigo no nosso primeiro dia. No nosso primeiro dia da nossa jornada, o resgate. Resgatar a tua identidade de filha. E o que é ser filha? Quem é Deus? Como eu chamo Ele? Como eu converso? Como eu acesso? Como eu fico perto dessa presença que é simplesmente tudo, o todo, o Criador, aquele que me criou, que criou você e que talvez hoje você está um pouquinho distante. Ou talvez você nem conhece direito, talvez você não cresceu num lar cristão e você nem tenha intimidade com Jesus, nem sabe como chegar perto dele. Mas nessa jornada, nesses próximos 5 dias, nós vamos fazer uma construção juntas. Nós vamos trilhar um caminho. A gente vai falar de autoconhecimento, a gente vai falar de um resgate da nossa personalidade, da nossa identidade. Nós fomos muito desconstruídas com o passar do tempo, com as crenças da nossa família, com as crenças do mundo lá fora, e nós nos perdemos da nossa verdadeira identidade, daquilo que, de verdade, Deus nos criou para ser. Porque, de fato, Maria, não é normal que a gente siga a vida colocando todas as prioridades à frente daquele que criou a gente. Só que talvez você não conheça sobre isso. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre buscar primeiro o reino dos céus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu cresci num lar que me dizia isso diariamente. Eu cresci num lar cristão, né? A minha família toda é católica. Minha parte materna, minha parte paterna. Vou baixar um pouquinho o volume aqui pra gente não se perder na nossa conversa. E eu cresci nesse lar onde Pai Nosso era uma oração obrigatória diária, onde agradecer pelo alimento era também algo comum na nossa vida. Mas muitas pessoas não cresceram nesse lar. Tem gente que nem Bíblia tem em casa. E tá tudo bem, até você descobrir que não tá tudo bem. Que esse é o caminho. E que Ele nos chama. Deus está nos chamando para um resgate. Eu não sei se você tem uma Bíblia em casa. Se caso você não tiver, eu vou deixar aqui uma indicação de um aplicativo bíblico que você pode baixar no seu telefone, no seu tablet, onde você achar melhor. Ele é prático, é fácil e vai te ajudar nessa jornada. E não só nessa jornada, ele vai te ajudar numa vida inteira. Daqui para frente, agora que você vai conhecer sobre a palavra, você vai querer sim estudar, buscar e principalmente conhecer Deus, bem de pertinho. E na nossa primeira aula, vamos dizer assim, do resgate, no nosso primeiro dia, né, dessa jornada, Maria, eu quero te trazer uma consciência, uma visão. Muitas vezes a gente fica perdida. A gente vive uma vida buscando um significado, um propósito. O que eu vim fazer nessa vida? Qual é a minha jornada? Aonde eu devo ir? O que eu devo fazer? Qual é o meu lugar no mundo? E a gente fala muito, quando a gente fala na visão sistêmica, sobre o nosso lugar de força, né? Que é quando a gente toma a força dos nossos pais. É quando eu dou um lugar no meu coração para o meu pai e é quando eu dou um lugar no meu coração para minha mãe. E eu vou te trazer algo muito importante aqui. Por que eu escolhi essa música Eu Vaguei? Porque eu vaguei muito lá fora. Eu busquei religiões, crenças, rituais. Eu busquei muita coisa lá fora. Foi uma busca bem dolorosa. E nesse meio dessa busca, eu busquei conhecimento, autoconhecimento, desenvolvimento humano, desenvolvimento de mentalidade, de crença, de frequência vibracional, né? Que o mundo em que a gente vive, ele é também um mundo vibracional, um mundo energético. Isso é algo que comanda o nosso dia a dia também, a nossa vibração, fala muito sobre como a gente tá, se a gente tá mais triste, se a gente tá mais feliz.
Mas por que eu tô te dizendo isso? Porque quando a gente conhece a visão sistêmica, que a gente vê por esse lugar de tomar pai e mãe, por vezes, por traumas, por dores, por tristezas, por uma jornada mais difícil na tua infância, às vezes você não consegue fazer esse movimento do teu coração. Eu nunca tive grandes problemas com os meus pais. E por vezes, nesse caminho de buscar muito, querer entender dos meus traumas, das minhas dores, das minhas dificuldades de fazer alguns movimentos na minha vida, de prosperar mais, ou de ter relacionamento melhor, de ser uma mãe melhor, uma profissional melhor, eu busquei muitas respostas. E eu confesso para ti, Maria, que eu busquei em todos os lugares. Busquei em religiões, busquei em processos terapêuticos, busquei em rituais, busquei em tudo. E eu acredito que Deus me deixou vagar lá fora para que eu conhecesse tudo isso e pudesse contar para vocês que chegou um ponto que eu não tinha mais nada para buscar no mundo. E foi quando eu percebi que a única coisa que me faltava era a principal. Era buscar em Deus o conforto que o meu coração não conseguia receber. O vazio existencial que eu sentia uma vida inteira, ele era muito ligado a essa desconexão com o que eu verdadeiramente acredito. Eu busquei crenças e movimentos, muitas de vocês aqui sabem, e eu busquei por quê? Porque eu olhava as pessoas, eu acreditava que para aquelas pessoas dava certo, e eu tentava também. E aí eu me distanciei da minha identidade de filha amada de Deus. Eu fui atrás da resposta das pessoas, das crenças, rituais, movimentos, e eu esqueci que Deus, que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Que Ele estava ali, só dizendo assim, filha, eu tô te esperando para coisas maiores. Então, Maria, sabe esse vazio que tu pode estar sentindo? Sabe esse desconforto no teu coração? Sabe essa ânsia que nunca é saciada? Esse vazio que te assola em forma de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, um burnout. Essa dor que tu vem carregando. O único caminho que vai preencher esse vazio é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não estou dizendo que você não precisa de terapia, talvez de medicação, acompanhamento médico. Tudo isso é necessário. Maria, todas essas ferramentas são necessárias e Deus nos deu para que nós possamos buscar nos homens recurso médico, recurso psicológico, recurso químico, muitas vezes, em relação a alguma medicação, que muitas vezes é necessário. Mas se você não busca diretamente na fonte, você pode buscar o mundo inteiro lá fora e você não vai encontrar a solução. E é muito engraçado porque hoje mesmo eu estava conversando com a Flávia e a gente estava falando sobre isso, que eu tenho propriedade para falar para as pessoas que eu busquei tudo e que eu só encontrei a paz que excede todo entendimento quando eu conheci Jesus. Quando eu olhei para a direção certa, quando eu entendi que a minha vida era dele, que Jesus entregou o seu corpo lá naquela cruz. Foi derramado aquele sangue, aquela dor que a gente nem consegue imaginar por nós. E quando a gente fala sobre ele ter se entregue por nós, é para que nós tivéssemos vida eterna ao lado dele. Mas quando a gente reconhece esse lugar, quando a gente reconhece ele como nosso único Salvador, ele é o caminho para a vida eterna. Ele é o caminho para a redenção. O salário do pecado é a morte. Ele pagou os nossos pecados naquela cruz. E sabe qual é o significado dele ter pago os nossos pecados, Maria? É para que a gente não viva mais em sofrimento. É para que a gente não viva mais como escravos.
O meu convite é te relembrar que tu não é escrava da vida, tu não é escrava do mundo, tu é filha, tu é herdeira do reino. Só que nós passamos a ser filhas quando nós reconhecemos que Ele é o nosso único Salvador, que nós não precisamos de outros caminhos, que Ele é a palavra viva, que Ele é a fonte inesgotável de amor e de vida que a gente precisa para que toda a nossa vida volte a fluir debaixo da vontade dele. Esse vazio que tu sente, essa busca incessante por algo que você nem sabe o que é. Sabe aquela angústia do teu coração de sabe que tá buscando alguma coisa e nem sabe o que é? Esse vazio, ele vai preencher. Quando a tua alma tá gritando, buscando resposta, buscando um caminho, buscando uma direção. Às vezes você tá tão perdida na sua vida e você para e pensa, meu Deus, mas eu já procurei todos os recursos. Será? Será que você buscou a fonte? Aquele que te criou? Aquele que te resgata hoje e que te diz, filha, eu estou te chamando. Filha, vem para mim. Descansa no meu colo, descansa aos pés da cruz. Descansa debaixo da minha palavra. Esse é o lugar hoje, Maria. Então hoje, Maria, eu vou deixar esse PDF com algumas instruções. Você vai escutar esse louvor, você vai fazer as atividades propostas e deixa Deus sussurrar no teu coração. Deixa Deus te dizer quem Ele é. Entrega para Ele tudo que precisa ser entregue hoje. E amanhã eu tenho certeza que para o nosso próximo encontro aqui da jornada, essa abertura vai ter sido feita da forma mais linda possível. Deixa o amor dele te resgatar. Deixa ele te mostrar quem ele é. E eu tô muito feliz de estar aqui contigo. Tô muito orgulhosa que você escolheu estar aqui nessa jornada e que nós vamos caminhar juntas agora, esses próximos dias. E vai ter muita coisa linda pra gente viver aqui junto. Até amanhã. Que Deus te abençoe. Sente no teu coração hoje essa presença e deixa Jesus entrar no teu coração, na tua vida, na tua casa. Em nome de Jesus, eu declaro para a tua vida, Maria, que daqui para frente, nada mais vai ser como era antes. Amém.